Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia, né? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, né? Na nossa aula passada, a gente falou a respeito do sistema excretor e a gente vai agora entrar dentro da parte do sistema nervoso. Observar, então, as principais características, quais são as principais células que compõem, tá? Qual a sua principal função, tá? Tudo isso a gente vai ver dentro das nossas aulas de hoje, beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, então a nossa aula de hoje é referente à aula 29 e 30, né, da apostila, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia do sistema nervoso, tá? Qualidade de vida das populações humanas, tá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, sobre a unidade básica do sistema nervoso, impulso nervoso, tá? Sinapse e despolarização da membrana do neurônio, tá? Então, peguem lá agora a apostila de vocês, tá? Do livro texto, a gente dá início à nossa aula. Bom, sistema nervoso, então, né? Então, o sistema nervoso ele participa da regulação e controle do equilíbrio dinâmico, homeostase, entre vários sistemas do organismo animal. O fundamental do sistema nervoso é o controle e integração das informações provenientes do meio interno do corpo, gerando respostas adaptativas do organismo. Então, pessoal, o nosso corpo, tá? Ele possui diversas informações que estão sendo processadas sem que você perceba nesse exato momento, tá? Inclusive, eu gosto de comentar a respeito da respiração. A partir do momento que você lembra que tem que respirar, você começa a ter controle sobre ela. No momento que você esquece que você tem que respirar, seu corpo faz isso naturalmente. Mas quem realmente está fazendo isso, né? De que forma isso está acontecendo no nosso corpo? Então, quem manda essas informações, manda essas respostas a alguns estímulos que a gente está tendo agora nesse momento, vocês estão me escutando, vocês estão assistindo essa videoaula na casa de vocês, consequentemente, o sistema nervoso de vocês estão captando todas essas informações, tanto auditivas quanto visual, tá? E de que forma que isso acontece? Acontece que a gente vai ter neurônios especializados, tá? Tanto na parte auditiva, né? Quanto na parte visual, olfativa, do tato, tá? Tudo isso está conectado com o nosso sistema nervoso central, ou seja, tudo que eu estou percebendo no meu ambiente agora, tá? Eu estou percebendo através do meu sistema nervoso. De que forma isso está acontecendo? Está acontecendo graças a uma quantidade enorme de células que estão trabalhando nesse momento para levar essas informações até o meu sistema nervoso central, o meu cérebro, e até a minha medula espinal, tá? E quem faz esse papel? Quem faz esse trabalho, né? É o nosso sistema nervoso periférico, é onde estão nas periferias os nervos, os gânglios, que vão levar essas informações, que vão ser processadas, e a gente vai ter algum tipo de resposta a essa informação. Eu gosto muito de dar o exemplo, tá? De quando você fura a mão com uma agulha ou coloca a mão no fogo, alguma coisa quente, tá? A partir do momento que você encostou em algo muito quente, você tem o reflexo de tirar sua mão, tá? Por que isso ocorre? Isso ocorre, tá? Da seguinte forma: sua mão encostou em alguma coisa quente, tá? Os seus neurônios que você tem na ponta dos seus dedos ou na sua mão recebeu aquela informação, tá? Tá quente aquilo ali. Esses receptores levaram essa informação até a sua medula espinal levou essa informação até seu cérebro, e no seu cérebro falou assim para ele, falou, tira a mão daí, e aí você, isso em milésimos de segundo, você tirou a mão, sem realmente ter pensado em tirar a mão, você nem pensa. Simplesmente você viu que está quente, você tira. Isso é um reflexo, tá? Mas é uma coisa inata nossa. Por quê? A informação, ela chegou, foi processada
e voltou uma resposta para os músculos do seu braço e da sua mão, para fazer a contração deles e retirar sua mão daquele local. Tá? Então, você viu a complexidade de um simples fato de você ter colocado a mão em algo quente e tirado, o tanto de processo, a quantidade de informações, né? E seu cérebro teve que processar, teve que enviar informações para os seus músculos, para as suas células musculares, né? Para o seu tecido muscular, fazer uma contração e retirar daquele local. E não é qualquer tipo de contração, porque ele poderia ter mandado outra informação para você apertar mais. Então tem que ser uma informação coerente com aquilo que está acontecendo naquele momento. Tá? E às vezes a gente nem se dá conta disso, na verdade. Né? Tanto que, inclusive no nosso sistema digestório, a gente tem os movimentos peristálticos, que a gente não tem controle sobre eles, né? Está acontecendo dentro do nosso intestino a todo momento. E isso faz com que a gente consiga realizar as nossas atividades diárias, tá? Sem ficar louco, porque se a gente fosse pensar em cada coisa que a gente está fazendo nesse momento, respirando, troca gasosa, fazer digestão de alimento, dar algum tipo de resposta a alguma coisa que está acontecendo aqui nesse momento, tá? Isso a gente iria ficar louco. Se a gente fosse ter que processar tudo isso, a gente não iria conseguir. Então, o nosso sistema inato, que a gente chama, tá? Acaba fazendo isso por a gente, tá? Então, a gente vai ter o sistema simpático e parasimpático. Simpático, a gente tem controle. Parasimpático é como se fosse o automático, né? O piloto automático do nosso sistema nervoso que está trabalhando ali para a gente. Tá? Então, o sistema nervoso é a sede de pensamentos da memória, né? Raciocínio, das sensações, dos sentimentos e de outras capacidades utilizadas na elaboração de respostas aos estímulos em geral, como eu acabei de falar para vocês. Então, os órgãos do sistema nervoso são constituídos principalmente de tecido nervoso, mas isso não quer dizer que não tem outros tecidos. A gente também vai ter tecido epitelial, tecido sanguíneo, tá? Constituindo esses órgãos. O tecido nervoso, né? Há duas linhagens de células que compõem esse tecido. São os neurônios e as células da glia, ou neuroglia. São células de apoio aos nossos neurônios. Né? A gente vai ter as células de Schwann, a gente vai ter a micróglia, tá? E outras células que fazem, então, um apoio, né? Faz a sustentação e outras coisas do tipo em relação aos neurônios. Então, o neurônio é o tipo celular fundamental, né, para a fisiologia nervosa, pois é responsável de conduzir o impulso nervoso. As células da glia são responsáveis pela sustentação, pela proteção e pela nutrição do neurônio. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o neurônio, a estrutura e o seu funcionamento. Tá? Então aqui abaixo a gente vai ter um desenho de um neurônio, tá? Um neurônio clássico. Então ele é organizado em três partes, tá? A gente vai ter o corpo celular, os dendritos e os axônios. Tá? E no final do axônio a gente vai ter as terminações do axônio. Tá? Eu gosto de classificar ele em 4 etapas, mas dependendo de alguma literatura, eles vão classificar eles em quatro partes diferentes, 3 partes ou 4 partes, tá? A gente vai ter o corpo celular, aonde a gente vai encontrar todas as organelas dessa célula, né? Núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, mitocôndrias, tá? Tudo isso a gente vai encontrar dentro do corpo celular. Os dendritos são prolongamentos da membrana plasmática, tá? Que vai fazer a comunicação com as terminações do axônio de outros neurônios que estão próximos a ele. Tá? Então, no corpo celular estão localizadas a maioria das organelas, como eu falei para vocês. Né? Os dendritos têm sua função de captar estímulos. Tá? Os axônios conduzem, então, os impulsos nervosos ao seu destino, que pode se ramificar e formar botões terminais ou terminações do axônio. Então, as terminações dos axônios são locais de transmissão de informações do neurônio com outros neurônios e outras células, como musculares ou glândulas. Às vezes, os axônios têm muitas ramificações em suas regiões terminais e cada uma delas forma um desses locais de transmissão de informações. Então, o que ele está falando para a gente aqui? Na verdade, aqui a gente tem um clássico, tá? Um neurônio clássico, e a gente vai ter aqui várias
estruturas. Então, a gente vai ter o corpo celular, vai ter o axônio, né? A gente está observando aqui. A gente também vai ter as terminações do axônio, que vai fazer a comunicação com os dendritos de outros neurônios. Tá? Bom, a gente falou um pouquinho sobre a morfologia, agora a gente vai dar continuidade à fisiologia do neurônio, né? Impulso nervoso. Então, como que acontece, como que o pulso nervoso, né, ele vai sendo transmitido e passado de neurônio por neurônio. Então, o neurônio apresenta duas propriedades principais, né? A excitabilidade, a parte de ser excitado, e a condutibilidade. O que é isso? Ele pode ser excitado e pode ser conduzível, ou seja, ele consegue ser propagar um tipo de sinal. Tá? Então, a excitabilidade é a capacidade de responder a um estímulo, ou seja, interno ou externo, e a condutibilidade é a propriedade da membrana de propagar alterações, tá? Elétricas decorrentes do estímulo. Esse tipo de resposta da membrana do neurônio é o estímulo do impulso nervoso. O pulso nervoso se forma e se propaga pela membrana plasmática do neurônio, né? Sendo levado de um lado para o outro. Tá? Então, a intensidade mínima, além de relação entre intensidade do estímulo e intensidade do pulso nervoso, obedece à lei do tudo ou nada. A intensidade mínima é capaz de excitar a membrana do neurônio é denominada de limiar de excitação. Os estímulos abaixo da limiar de excitação não promovem a formação do pulso nervoso, nada. Mas se a intensidade da estimulação atinge ou supera a limiar de excitação, o estímulo do pulso nervoso é gerado sempre com intensidade máxima, tudo. O impulso nervoso apresenta sempre as mesmas naturezas, ou o mesmo sentido e a mesma intensidade. O que está dizendo aqui o nosso texto? Vamos traduzir o que o texto está falando para a gente, né? Então, aqui a gente tem um neurônio, tá? Ele é excitado, por exemplo, por algum tipo de calor, né? Vamos trabalhar com os neurônios que a gente tem na mão. Por exemplo, tem uma fonte de calor, né? Na minha fonte de calor, na minha lanterna aqui, por exemplo, eu coloco a mão aqui na luz dela, eu sei que tá quente, tá? Já está acesa aqui há bastante tempo. Então, esse tipo de informação, ele teve que excitar o meu neurônio que eu tenho aqui na ponta do meu dedo, tá? Para que essa informação conseguisse chegar no meu cérebro. Se não tivesse quente o suficiente para ele estimular esse neurônio, ele não seria estimulado e eu não saberia, por exemplo, se essa superfície estaria quente ou não. Tá? Então, basicamente, acontece dessa forma. Se o estímulo não for capaz de estimular o meu neurônio, a gente não vai ter o pulso nervoso. Então, a gente vai ter ali a limiar de excitação. Então, é ali a quantidade mínima que eu tenho para que o meu neurônio despolarize, né? E envie esse sinal até o meu cérebro. Ah, professor, mas como que eu sei, por exemplo, então, quando está mais frio ou menos frio? Tá? Não é o pulso nervoso que está sendo enviado em menor quantidade, e sim a quantidade de neurônios que estão sendo excitados naquele momento. Entenderam? Então, não é, por exemplo, a intensidade da despolarização do neurônio, não é a intensidade do pulso nervoso. Né? O pulso nervoso não vai chegar mais forte dizendo, opa, peraí, aquela superfície está mais quente. Não, não é assim. É a capacidade dessa temperatura de excitar mais neurônios. Então, conforme mais neurônios acabam despolarizando ao mesmo tempo, eu tenho ali uma certa medição, né? Se aquilo ali está realmente mais quente ou mais frio, tá? Se está com a temperatura maior ou se está com a temperatura menor. Tá? Isso vai depender muito da quantidade de neurônios e não da despolarização do meu neurônio, tá? Ou ele despolariza, ou ele manda esse sinal, ou ele não manda esse sinal. Não tem como ele mandar o sinal mais forte ou mandar o sinal mais fraco, tá? E ponto. É isso que acontece. Isso também acontece nas nossas células de recepção lá do nosso olho, tá? A gente percebe uma intensidade luminosa, não é porque um neurônio que está lá no meu nervo óptico despolarizou com um impulso nervoso maior, e sim porque vários neurônios despolarizaram ao mesmo tempo, captando, por exemplo, a entrada daquela luz. Beleza? Deu para entender mais ou menos como que acontece o pulso nervoso? Então a gente vai ter, o importante é a gente saber dentro do pulso nervoso que a gente vai ter essa limiar de
excitação, tá? O que é isso? Porque vai ter um ponto mínimo onde esse neurônio ele vai se despolarizar ou não vai. Não tem como ele despolarizar pela metade, por exemplo, tá? Ou despolariza ou não despolariza. E a gente sempre vai ter um sentido do pulso nervoso único, o que significa que toda vez ele vai caminhar em direção do corpo celular para a terminação do axônio, tá? Nunca ele vai receber, por exemplo, uma informação do da terminação do axônio em direção ao corpo celular, tá? Então, sempre a gente vai ter o quê? Neurônios aferentes e neurônios eferentes. E a gente vai explicar um pouquinho sobre esses neurônios aferentes e neurônios eferentes, tá? Então, ele sempre vai ser unidirecional o sentido da informação. Ela vai chegar através dos dendritos e ser enviada pela terminação do axônio, tá? Então, a geração e a propagação do pulso nervoso envolvem os seguintes fenômenos: polarização, potencial de repouso, despolarização, repolarização, potencial de ação, hiperpolarização e o pulso nervoso, né? Polarização e o potencial de repouso, né? Então, observa o esquema a seguir. Então, a nossa membrana, dos neurônios, tá? Ela tem um certo potencial de repouso, ou seja, ela vai ficar ali, tá? Com a sua membrana plasmática, com uma capacidade positiva para o lado de fora dela, tá? E uma capacidade negativa. Isso a gente chama de homeostase, tá? Ela está aqui paradinha, não tem nenhum pulso nervoso, tá? E aproximadamente ali a membrana plasmática ela vai ter um potencial de repouso de aproximadamente 70 milivolts, tá? O potencial de repouso da membrana do neurônio polariza-se e se deve à bomba de sódio e potássio, tá? E como que acontece a despolarização dela, né? Se ela não recebeu nenhum pulso nervoso, o normal é que do lado de fora da membrana plasmática eu tenho um potencial positivo e para o lado de dentro da minha membrana plasmática um potencial negativo, tá? E quando ele recebe um pulso nervoso, ou seja, um estímulo, por exemplo, acabei de receber um estímulo lá da ponta da minha lanterna, está quente, por exemplo. Esses neurônios da ponta do meu dedo recebeu esse estímulo, e aí bombas de sódio e potássio que eu tenho ali na minha membrana plasmática começa a fazer uma coisa muito importante. Começa a fazer com que o potássio, tá, que está lá fora da minha membrana plasmática entre, tá, e o sódio que está lá fora, que está aqui dentro do citosol, saia. Tá? E aí essa entrada e saída de sódio e potássio vai fazer com que a membrana plasmática positiva para o lado de fora se torne negativa e a negativa do lado de dentro se torne positiva. Então, a gente vai ter uma inversão de polaridade. Tá? Isso chama despolarização da membrana plasmática. Né? Então, o potencial de repouso da membrana do neurônio polarizado se deve à bomba de sódio e potássio, que utiliza energia para transportar 3 íons de sódio para o meio extracelular, enquanto envia 2 íons de potássio para o meio intracelular. Ou seja, o sódio que está dentro da célula vai para fora e o potássio que está fora da célula entra para dentro dela. Tá? E isso graças a uma bomba de sódio e potássio, que é uma bomba, tá, que utiliza moléculas de ATP, ou seja, é um transporte ativo de moléculas. Né? Assim, no meio extracelular, há predominância de cargas positivas de sódio em relação às cargas negativas representadas principalmente pelos íons cloro. Tá? Internamente, proteínas carregadas negativamente, proteínas negativas, e outras moléculas grandes que não podem difundir para o meio externo devido ao seu tamanho, contribuem para que o número de cargas negativas seja maior do que o número de cargas positivas, de cálcio. Né? Nessa condição, o neurônio alcança o seu potencial de repouso de aproximadamente menos 70 milivolts. Tá? Aqui a gente vai ter a inversão de cargas. Despolarização e potencial de ação. Tá? Os estímulos excitatórios de intensidade igual ou maior que a limiar da excitação, provoca a abertura dos canais de sódio, fazendo esse íon sódio entrar na célula em grande quantidade. Isso provoca a despolarização, inversão da polaridade da membrana do neurônio no local do estímulo, tornando então positiva internamente, negativa externamente.
Essa alteração corresponde à formação do pulso nervoso. Potencial de ação é a diferença potencial medido em milivolt. Na membrana despolarizada, corresponde à intensidade do impulso nervoso, né? E depois a gente vai ter a repolarização, né? Então, a despolarização de uma área restrita da membrana do neurônio dura um período muito curto, porque logo após ocorrer esse fenômeno, há o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Devido à alta concentração do íon potássio no interior da célula, esses íons se difundem para o lado de fora, tornando a membrana novamente eletronegativa no interior e eletropositiva no seu exterior. Esse processo é a repolarização, pelo qual se restabelece a polaridade normal da membrana. O retorno ao potencial de repouso se dá pela bomba de sódio e potássio, trazendo as diferenças iônicas de volta aos seus níveis originais. Tá? Então, basicamente, o que o texto trouxe para a gente foi aquilo que eu falei para vocês, né? Então, a gente vai ter o potencial de repouso, positivo para o lado de fora e negativo para o lado de dentro. O neurônio acabou recebendo um estímulo, né? Acabou lá, por exemplo, tocando em algo quente, a mão lá em alguma coisa quente. Esse neurônio ele vai ser estimulado, né? Graças àquele potencial de ação que a gente chamou de limiar de excitação, tá? Esse limiar de excitação, então, foi maior, tá? Se ele tivesse sido igual, ele não ia fazer nada. Então, ele foi maior, e aí aconteceu esse processo de aberturas, tá? Dos canais de sódio, ou seja, vai começar a entrar sódio no meu neurônio. O que acontece com o meu neurônio? Ele inverte a sua polaridade da membrana plasmática. Era positivo, agora se torna negativo do lado de fora. Era negativo do lado de dentro, agora se torna positivo, graças a uma quantidade muito grande de sódio. Tá? E esse potencial de ação ele vai andando pela membrana plasmática. Então, por exemplo, começou ali perto do corpo celular. Ele vai indo em direção, aqui em direção, a direção à terminação do axônio. Tá? A gente vai indo, a membrana vai se despolarizando, tá? Então ele vai pulando de membrana em membrana até chegar aqui na parte final. Chegou na parte final, tá? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso, ele vai liberar os neurotransmissores para que o próximo neurônio também seja excitado e comece esse potencial de ação no seu axônio. Tá? Então aqui a gente tem a despolarização, né, o potencial de ação, ele estava em repouso, estava em potencial de repouso, iniciou o potencial de ação, tá? Aqui também aconteceu o potencial de ação, e aqui está acontecendo o processo de repolarização. Tá? Então o sódio começa a sair em bombas de sódio e potássio, né? O potássio começa a entrar para dentro da membrana plasmática e a membrana começa a se carregar negativamente para o lado interno e positivamente para o lado externo. Tá? Então, a transmissão de um pulso ao longo do axônio, né, o neurônio é estimulado, suficiente para despolarizar a membrana, 2 e 3. O pulso é transmitido com uma onda ao longo do axônio. Na região da despolarização, os íons sódio, tá, movem-se para dentro da célula, enquanto que a região de repolarização, os íons potássio se movem para fora. Tá? Então, eles vão fazendo essa troca para que aconteça o processo de repolarização da membrana plasmática. Tá? Velocidade, então, do pulso nervoso. Então, a quantidade de sódio responsável pela formação do potencial de ação que entra na célula é a mesma durante toda a propagação do pulso nervoso. Os potenciais de ação gerados por uma célula são iguais em intensidade e duração, e não diminuem à medida que são conduzidos pelo axônio, uma vez que a membrana do neurônio é excitável ao longo de sua extensão. O potencial de ação se propaga sem decaimento. Então, a velocidade é uma velocidade constante, né? Então, conforme ele vai se despolarizando, ele vai passando esse pulso nervoso na membrana plasmática do axônio até chegar na terminação do axônio. Sentido do pulso nervoso. Então, o pulso nervoso percorre o neurônio sempre no mesmo sentido, dos dendritos para o corpo celular e do corpo celular para o axônio. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o extrato mielínico, tá? Ou a bainha de mielina, dependendo da literatura que vocês estão lendo, né? Dependendo se vocês estão lendo algum livro de biologia a respeito do sistema nervoso, vocês vão encontrar ou extrato mielínico ou bainha de mielina. Tá? Então, o extrato mielínico, antigamente chamado de bainha de mielina,
envolve os prolongamentos do neurônio, que é a parte do axônio, tá? Ele é formado, então, por células cujas membranas são ricas em mielina, um lipídio isolante elétrico. Essas células se encontram ao redor dos prolongamentos dos neurônios, tá? Não nos prolongamentos dos neurônios que estão fora do sistema nervoso central. Essas células são chamadas de neurilemas, tá? Neurilemas, tá? Neurilemas. E as células de Schwann. No sistema nervoso central, a bainha de mielina é formada pelos oligodendrócitos, tá? Então a gente vai ter aqui no sistema nervoso central, a bainha de mielina ela é formada pelos oligodendrócitos. E lá no sistema nervoso periférico, que ficam os nervos, né? E no sistema nervoso e os nervos e também as terminações nervosas, tá? É que formam o sistema nervoso periférico, tá? E o sistema nervoso central, formado pelo cérebro e também pela medula espinhal, a gente vai ter os oligodendrócitos que vão fazer essa parte de proteção. Para que serve o extrato mielínico ou bainha de mielina, professor? Eles servem para que o impulso nervoso não seja, vamos colocar aqui como que ele não seja disperso pelo ambiente, tá? Serve como se fosse uma capa de um fio, tá? Como a gente encapa a instalação dos fios de casa, né? Ou quando a gente vai fazer uma emenda, a gente tem que passar lá uma fita isolante, tá? Os nossos neurônios também têm esse isolante, só que é um isolante natural. Além de proteger esses axônios, né, essa parte do axônio de algum evento que aconteça ali de impacto com outras células e propagação desse pulso nervoso, ele auxilia também para aumentar a velocidade desse pulso nervoso. Por quê? Se eu tenho ali um local isolado, esse pulso nervoso ele vai chegar com maior facilidade no meu sistema nervoso central e, consequentemente, eu tenho uma resposta melhor àquele estímulo, tá? Existe uma doença chamada o Alzheimer, tá? Que é basicamente quando a pessoa ela vai perdendo a capacidade de ter essa bainha de mielina, ou esse extrato mielínico protegendo o seu axônio, tá? E ela começa a ter perca de memória. Por quê? Porque o pulso nervoso que está passando lá no seu sistema nervoso central, ele não consegue chegar de uma maneira tão rápida e tão concreta, né? Como se as células estivessem saudáveis, se elas estivessem lá com o seu extrato mielínico correto. Então, essas pessoas elas têm que tomar medicamento à base de ômega 3, tá? Para tentar retardar o progresso dessa doença. Tá? Não existe ainda cura do Alzheimer, tá? Existe apenas o retardo para que essa doença não avance mais a ponto dessa pessoa não conseguir ter mais nenhum tipo de lembrança, tá? Existem outros tratamentos com outros tipos de medicamentos, tá? Psicoativos, mas que ainda estão sendo estudados. Ainda não tem nada comprovado dentro da área da ciência a respeito disso, tá? Bom, então aqui a gente tem uma imagem, né, de uma bainha de mielina, uma imagem de um microscópio eletrônico, né? Então aqui a gente vai ter o neurônio, tá? A parte do neurônio. Aqui é a parte da bainha de mielina que está protegendo ele, né? Basicamente é um axônio. E tem a membrana plasmática em volta dela, né? E essa parte aqui que acontece a despolarização do sinal, tá? Aqui tem as células de Schwann, que vai recobrir esse axônio, né? Fazendo com que ele tenha, então, um sinal enviado sem ter a perca desse sinal, tá? Não aconteça alterações no decorrer do transporte desses sinais. Como se fosse lá um fio da nossa casa, tá? Ou um fio de telefone, tá? Tem que ser coberto para que o sinal não caia, o sinal chegue de uma maneira correta lá no destino final. Ah, professor, mas como que cabe tantas células assim, sendo que o neurônio já é uma célula, tá? O neurônio, ele é um tipo de célula gigantesca, tá? Existem neurônios que têm mais de 30 centímetros, 40 centímetros, tá? Algumas espécies, se eu não me engano, na lula gigante, tem neurônio que chega a mais de 1 metro de comprimento, tá? Ah, professor, então eu consigo ver? Não. Ele é extremamente fino, tá? O que é grande nele, na verdade, é o axônio, tá? A terminação que
a proporção dele ali que está em evidência, tá? Para transportar esse pulso nervoso. A velocidade do pulso nervoso é maior em fibras mielinizadas, como eu falei para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sinapse, né? O que é a sinapse? É o encontro entre dois neurônios, tá? A gente vai ter ali a terminação axônica de um neurônio juntamente com os dendritos, tá? De outro neurônio. Então, o dendrito de um neurônio com a terminação axônica de outro vai formar para mim uma sinapse, tá? Então, a sinapse é o espaço entre os neurônios, entre eles fibras musculares e entre eles e células secretoras, tá? Então, existe a sinapse entre neurônios, existem sinapses entre fibras musculares, porque a gente precisa mandar informação até essas fibras musculares para fazer as contrações musculares, a gente tem um controle sobre o nosso corpo, e também nas células secretoras, né? Quando eu preciso, por exemplo, de uma secreção de algum hormônio, né? De uma adrenalina, de uma tireoide, por exemplo, T3, T4, que regulam, então, o nosso metabolismo, né? Enfim, toda vez que eu preciso de algum tipo de secreção, de algum hormônio, tá? É um neurônio que vai mandar essa informação até as células secretoras para que elas secretem essa substância, tá? E como que acontece esse processo, essa sinapse, né? Então, na comunicação entre os dois neurônios, o pulso nervoso se propaga do axônio de um neurônio, pré-sináptico, para os dendritos do outro, pós-sináptico. Entre eles, a fenda sináptica, um espaço, tá? De aproximadamente 30 nanômetros a 50 nanômetros, tá? Que vão passar, então, esses neurotransmissores, que a gente chama, tá? Então, ao atingir as terminações do neurônio pré-sináptico, o pulso nervoso promove a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, que se ligam a receptores específicos presentes na membrana do neurônio pós-sináptico, desencadeando um novo pulso nervoso, potencial de ação. Na sinapse entre um neurônio e uma fibra muscular, célula muscular, os neurotransmissores desencadeiam uma contração muscular. E naquele entre o neurônio e células glandulares, determina a liberação de alguma substância. Tá? Então, aqui a gente não... Deixa eu ver se... Aqui. Então, aqui a gente vai ter uma sinapse, tá? entre dois neurônios, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente vai ter lá o axônio, né? Depois do axônio a gente vai ter aqui a terminação axônica. Então, vamos imaginar aqui que está descendo um sinal, tá? Um pulso nervoso, está despolarizando a membrana, despolarizando, chegou na terminação axônica. O que acontece? Aqui a gente vai ter canais de cálcio, tá? Que vai fazer com que o cálcio entre dentro dessas terminações axônicas, tá? E começa a desencadear o quê? Vesículas começam a se ligar à membrana plasmática aqui do meu terminação axônica e liberar neurotransmissores, tá? Esses neurotransmissores, então, entram na fenda sináptica e são recebidos por canais de sódio aberto, tá? Esses canais, então, eles vão começar a receber esses neurotransmissores e receber uma grande quantidade de sódio. Sódio, então, eles vão despolarizar essa membrana plasmática e começar novamente esse ciclo. Essas membranas plasmáticas vão se despolarizando, passar pelo corpo celular em direção ao axônio, chegar à terminação axônica, liberar neurotransmissores de novo, tá? Se for um neurônio que está ali, vai começar novamente. Se for uma célula muscular, vai começar um processo de contração. E se for uma célula da glândula celular, se for uma célula de glândula, vai começar a produção de um tipo de excreção. Beleza? E aqui a gente tem alguns neurotransmissores, né? Que atuam diretamente no nosso organismo. Então, a gente vai ter dopamina, serotonina, ocitocina, noradrenalina e adrenalina. Tá? Todos eles são o quê? São neurotransmissores, né? Então, dependendo da quantidade de alguns desses neurotransmissores, a gente vai ter sensações diferentes acontecendo no nosso cérebro, tá? Então, neurotransmissores regulam a vida. Então, quando a gente tem uma concentração muito grande de adrenalina e noradrenalina, ou a gente vai partir para o combate ou fuga, tá? Quando o nosso corpo está preparado para correr ou para bater, tá? Existe uma grande quantidade de dopamina e adrenalina sendo liberados dentro do nosso organismo, juntamente com noradrenalina, tá?
Pessoal, só vou fazer uma ressalva aqui, se eu errar a cor, tá? Não sei se vocês já sabiam disso, mas eu sou daltônico, tá? Eu não enxergo verde, vermelho e marrom. Então, se eu falar para vocês algum tipo de neurônio, de neurotransmissor que está aqui nesses potinhos e não bate com as cores daqui, tá? Saibam que eu não estou enxergando essa cor. Essa cor aqui eu não sei se ela é verde ou vermelha, tá? E, e outras cores aqui eu estou confundindo com cores iguais. Para mim essas duas cores aqui são iguais, tá? Então nem vou entrar em muitos detalhes a respeito disso, mas a depressão aqui a gente tem uma pequena quantidade de serotonina, tá? E ocitocina, disso eu sei, porque eu estudei a respeito disso, né? O amor, a gente tem serotonina, dopamina e a ocitocina sendo liberado em grande quantidade, né? E quando a gente está em uma quantidade muito grande, em alguma situação de luta ou fuga, a gente tem adrenalina sendo altamente liberada, tá? Juntamente com a noradrenalina. E a felicidade é uma quantidade muito grande de serotonina, tá? Espero ter falado tudo certo. Se alguma coisa tiver, pode comentar lá no vídeo, tá? Nos comentários, que eu vou responder vocês corretamente. Pode mandar lá no grupo também, tá? Então, apesar do tom espirituoso exagerado da ilustração anterior, né, ela revela que aspectos de interação entre os neurotransmissores e o funcionamento do sistema nervoso não se pode, pelo menos por enquanto, estabelecer limites nítidos entre a ação de neurotransmissores e a influência ambiental, social, cultural, e tanto outros aspectos internos nos comportamentos, nas sensações, nos sentimentos e nas emoções, nos pensamentos, no aprendizado, na memória e nas outras atividades conscientes ou inconscientes. Sabe-se apenas que há centros cerebrais diretamente relacionados com essas atividades e são estimulados ou inibidos pelos neurotransmissores. Tá? Então, isso daqui não é uma verdade assim, absoluta. Tá? Você sabe que alguns centros nervosos, tá, do nosso sistema nervoso central são ativados durante esses tipos de sensações que a gente está tendo. Tá? E quem ativa esses centros nervosos são esse tipo de neurotransmissor. Beleza? Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar para vocês a respeito do sistema nervoso central seria isso, tá? Uma pequena introdução falando sobre os tecidos, né, do nosso sistema nervoso central e a composição, tá? Na nossa próxima aula a gente vai entrar dentro da fisiologia central desse sistema nervoso, né? Falamos aqui sobre potencial de ação, potencial de repouso, despolarização, né? Pulso nervoso, como ele ocorre, processo de sinapse, neurotransmissores, tá? E agora a gente vai resolver algumas atividades referentes a essa aula, tá? Então, essa primeira pergunta aqui lá na página, lá na apostila de vocês, tá? Peguem lá a apostila, na página 275, tá? Então, a figura acima ilustra alterações das cargas elétricas de um neurônio, decorrente de impulsos nervosos. A propagação desse pulso estende-se ao longo da fibra como uma onda, num mecanismo de despolarização que envolve, letra A, encurtamento celular, B, manutenção da permeabilidade celular, ou deslocamento de sódio e potássio. Deslocamento de sódio e potássio. Tá? Isso é que faz a despolarização acontecer. Tá? O neurônio é uma unidade funcional do tecido nervoso, né? Especializada na recepção e transmissão do impulso nervoso. Observe a figura e analise as afirmativas abaixo, que trazem informações sobre neurônios mielínicos ilustrados. Tá? Então, a região indicada em 1, tá? Representa uma área de transmissão química dos pulsos nervosos. Tá? Será que é verdadeiro isso ou é falso? Tá? É verdadeiro, tá? Com certeza é verdadeiro. As estruturas indicadas em 2 são especializadas na inversão do pulso nervoso, tá? Não, tá falso. Isso aqui é falso, tá, pessoal? Não é, não são especializadas na inversão, elas são especializadas em
recepção do pulso nervoso. A despolarização da membrana ocorre apenas nas constrições indicadas em 3, tá? Também, tá? Acontecem aqui nas constrições indicadas em 3. E a velocidade da condução do pulso nervoso aumenta nos neurônios que não apresentam a estrutura indicada em 4, tá? Então, a velocidade não aumenta se ele não tiver a bainha de melanina. Então, isso aqui é falso, tá? Então, ficaria a resposta certa em 3 e 5, tá? 5. As estruturas indicadas em 5 podem estabelecer sinapse com músculos ou glândulas. Verdadeiro, tá? Porque o nosso, como eu falei para vocês, né? O pulso nervoso ele é unidirecional, então ele vem em direção do corpo celular, passa pelo axônio e termina nas terminações axônicas. Número 3. Né? A figura ilustra-se uma sinapse nervosa, região de interação entre um neurônio e uma outra célula. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que a fenda sináptica está compreendida entre a membrana pré-sináptica do neurônio, 1, a membrana pós-sináptica da célula estimulada, 2, verdadeiro. Na extremidade do axônio existem vesículas sinápticas, 3, tá? Correto, e contém substâncias como acetilcolina e noradrenalina, verdadeiro, tá? Os neurotransmissores liberados pelo axônio ligam-se às moléculas receptoras 4, tá? Verdadeiro. Na membrana pós-sináptica, verdadeiro. Canais iônicos 5 na membrana pós-sináptica permitem a entrada de íon sódio na célula, verdadeiro. Tá? Então são canais iônicos que está dando ali no 5. Né? E a passagem do pulso nervoso pela sinapse é um fenômeno físico-químico, depende do número de vesículas sinápticas aparentes da célula estimulada. É falso. Tá? Não depende do número de vesículas, e sim da despolarização da membrana, tá? E da estimulação dessas vesículas, da entrada, né, de cálcio nessa membrana, para estimular essas vesículas. Tá? Bom, pessoal, eu vou deixar a 4 e a 5 para vocês responderem em casa, tá? E para vocês aí a tarefa, tá? Vou deixar a tarefa mínima, tá? Da aula 29 e aula 30, beleza? Da página 276. A gente vai ficando por aqui na nossa aula, tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, eu estou à disposição de vocês lá no grupo, tá? E também lá no meu privado, tá? Estudem o conteúdo, muito importante, tecido nervoso, sistema nervoso, tá? Qualquer coisa, estou à disposição de todos vocês, beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.